palavra, senhor, para uma questão de ordem, mas antes apenas para consignar, o senador Ciro mencionou a questão do plano, essa é a previsão do artigo 108, parágrafo 1º, a disponibilização. Ele até mencionou a disponibilização ontem à noite, eu não tomei conhecimento desse plano de trabalho. Eu acho que ele não foi disponibilizado ainda. Até esse momento, não há plano de trabalho. Os requerimentos foram ontem à noite. O plano de trabalho, não. O plano de trabalho acho que ainda não foi. Mas, senhor presidente, na forma do disposto nos artigos 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, e com base no que estabelecem os seus artigos 145 e seguintes, encaminhamos a Vossa Excelência a presente questão de ordem, para que seja estabelecida a exigência do funcionamento presencial da presente comissão parlamentar de inquérito. Senhor presidente, é totalmente pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento de que o Poder Legislativo possui duas grandes funções institucionais, quais sejam a de legislar e a de fiscalizar o funcionamento do governo. Para cumprir essa última missão, as casas legislativas contam com diversos instrumentos, como a convocação de ministros de Estado, o requerimento de informações, a possibilidade de sustação de atos normativos exorbitantes, o trabalho de suas comissões de fiscalização e controle, entre outros. Entretanto, nenhum desses instrumentos é mais forte do que a realização do inquérito parlamentar por intermédio das CPIs. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança número 24831, julgado em 22 de junho de 2005, cujo relator foi o ministro Celso de Mello, o Parlamento recebeu dos cidadãos não só o poder de representação política e a competência para legislar, mas também o mandato para fiscalizar os órgãos e agentes do Estado, respeitados nesse processo de fiscalização os limites materiais e as exigências formais estabelecidas pela Constituição Federal. O direito de investigar que a Constituição da República atribuiu ao Congresso Nacional e às casas que o compõem, artigo 58, parágrafo 3º, tem no inquérito parlamentar o instrumento mais expressivo de concretização desse relevantíssimo encargo constitucional que traduz a atribuição inerente à própria essência da instituição parlamentar. Neste mesmo sentido, e em diversos outros, como no caso dos MS 24849, 26441 e 37760, esse último que determinou a instalação da presente CPI, o excelso pretório deixou muito claro a obrigação de as casas legislativas darem andamento ao inquérito parlamentar quando atendidos os requisitos constitucionais para tal. Ora, dar andamento ao inquérito parlamentar não pode, em hipótese alguma, ser entendido como uma questão formal, ou seja, não se pode admitir que a Casa Legislativa instale uma CPI sem que esse colegiado tenha condições para o seu funcionamento em verdadeira fraude ao texto constitucional. Citando novamente o ministro Celso de Mello, em seu voto na medida cautelar número 3363, as comissões parlamentares de inquérito que atuam no Parlamento devem dispor na condução do procedimento investigatório de todos os meios necessários e pertinentes à colimação de seus objetivos. Entre esses meios destacam-se, sem dúvida, o poder de tomar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, de ouvir indiciados e de inquirir testemunhas sobre compromisso, bem como de realizar acariações. E deve-se ressaltar de realizar muitas dessas atividades em sessões secretas, quando o tema ou a conveniência da investigação assim o exigir. Ora, todas essas providências são comprometidas, se não inviabilizadas, se a CPI não funcionar de forma presencial. Efetivamente, a oitiva e eventual acariação de testemunhas e de indiciados não se limitam à atividade de ouvi-los da forma que acharem mais conveniente. O procedimento demanda cuidados especiais. Impõe-se que seja assegurado que sejam ouvidos sem qualquer forma de ameaça e coação,
e que, nesse procedimento, não sejam instruídos e orientados, salvo nos casos assegurados pelas normas do processo penal. Ademais, é fundamental que haja a necessária interação entre interrogado e interrogando, que permita avaliar corretamente as reações e o comportamento do primeiro. Tudo isso fica absolutamente comprometido se não se realizar de forma presencial. Além disso, não se pode admitir que as inquirições sejam interrompidas ou até encerradas por falhas de comunicação tão características de sua realização de forma remota, por mais avançados que sejam os recursos tecnológicos. E essa questão é ainda mais grave quando se constata que, por serem rotineiras nesse tipo de procedimento, não se pode assegurar se as falhas são reais ou fictícias, fornecendo poderosos instrumentos para que os inquiridos se livrem de responder sob pontos indesejados. Isso sem considerar a necessidade de sigilo de alguns depoimentos, bem como da separação de testemunhas. Não há como, sem ser leviano, assegurar que o depoimento desse tipo não acabem sendo vazados, por mais que se busquem garantias tecnológicas. Esses problemas existem mesmo na interação entre os senadores da CPI, fundamental para o bom andamento dos trabalhos, que fica extremamente prejudicada se não for presencial. Ou seja, tudo conduz à impossibilidade da realização da CPI de forma não presencial, se deseja que ela atinja verdadeiramente seus objetivos. Não é por outra razão, senhor presidente, que a Casa suspendeu o funcionamento de outras CPIs durante a pandemia e que o senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, estava aguardando o momento sanitário mais adequado para promover a devida instalação deste colegiado. Conforme lembrou Sua Excelência para os veículos de imprensa à época, o momento não era de fazer funcionar uma comissão que exija a presença física para exame de prova, para a elaboração de laudos periciais, exames de documentos, inquirição de pessoas, incomunicabilidade de testemunhas, são requisitos de uma CPI que exigem que a CPI seja presencial. Entretanto, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal, o presidente registrou que, obviamente, decisão judicial se cumpre, e eu vou cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal porque tenho responsabilidade institucional e cívica, mas será o único órgão a funcionar presencialmente no Senado Federal. Assim, realizar a CPI de forma não presencial será fazer um simulacro de inquérito parlamentar equiparado a não instalá-la, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu ser inconstitucional. Impõe-se dessa forma, se se quer que a CPI exista para cumprir a sua missão constitucional, que ela funcione presencialmente, ou estaremos cometendo uma fraude com o povo brasileiro. É a presente questão de ordem que apresento para deliberação de Vossa Excelência. Para contraditar, Excelência.